Tem culturas que vale a pena serem cultivadas na terra e tem culturas que vale a pena a gente cultivar na hidroponia. Sim. A hidroponia também tem os seus riscos, né, de segurança alimentar, por exemplo. Enfim, tem várias questões envolvendo a hidroponia que também as pessoas precisam... Quem vai se propor a fazer uma hidroponia tem que tomar bastante cuidado. Qual é o risco? Já conta aí pra galera. Qual é o risco? Não, porque assim, como não tem nenhum substrato, né, a planta vai direto... A gente ainda usa um substrato, que é inerte, mas, enfim, a planta vai direto em contato com a água, ela absorve tudo que está ali muito mais do que na terra. Então, se tu usa defensivos, por exemplo, químicos, a planta vai absorver aquilo mais do que na terra. Sim. Então, se tu bota os nutrientes numa desproporção, ela vai absorver aquilo e pode se tornar nociva até certo ponto, assim. Então, tem riscos de segurança alimentar. Por exemplo, se desenvolver algum tipo de bactéria, alguma coisa assim, o risco de contaminação numa plantação hidropônica é maior do que na terra. Entendi. Então tem que ter um controle. Tem que ter um controle, exatamente. Tem que ter controle. Pelo tem que veículo que é a água, né? Então, a água é um veículo que ele conduz rapidamente os nutrientes, os substratos que estão ali, direto para dentro da planta. Isso, exato. A gente pode considerar a produção de ostras hidropônica? Praticamente, eu acho, né? Mas ela já é A ostra, pois é, então ela tá na água. Ela tá no ambiente natural. Mas ela tem o mesmo problema, né? Dessa bioacumulação de tóxicos e etc. Que se a água estiver poluída, cara, a ostra pode leva ter um risco. tudo, né? Será que a ostra é hidropônico? Esse é um Responda desafio. você. Analise de onde vem a sua ostra, pra ver se a água tá limpinha. Mas esse ponto da água e dos defensivos. Então, são usados alguns defensivos na produção? A gente não usa nada. E o a que gente que usa leva? Nutrientes, né? Entendi. Nutrientes, que são os nutrientes naturalmente encontrados na natureza. A gente repõe esses nutrientes na água, como na hidroponia tradicional, mas defensivos químicos a gente não usa nenhum. Por isso que a gente optou em produzir em ambiente controlado. A gente tem outras formas de barrar essa contaminação, essas pragas. Legal. Mas tem alguns produtores de hidroponia que não são de microverdes que usam defensivos agrícolas na sua hidroponia. Sim. Tipo assim, tem uma estufa lá grandona com os vegetais que vão ficar maduros, grandes, não vão ser micro, e daí eles botam os defensivos na água e não direto na folha. Sim. E isso é um ponto interessante, né? Porque às vezes as pessoas falam dos defensivos agrícolas que vêm na superfície da planta e tal, e que são os piores, mas às vezes esses que estão na água também podem ser um risco, né? Ou na terra, enfim. É por isso que essa questão dos orgânicos, né? De a hidroponia não poder ser orgânica, por exemplo, né? A nossa produção ela não pode ser considerada orgânica hoje pela Lei Brasileira de Orgânicos, que exige que os produtos sejam cultivados na terra, mas a gente não usa defensivos. Bureaucracy. Nos Estados Unidos, a hidroponia pode ser considerada orgânica, claro, cumprir uma série de requisitos, mas lá... Por isso que os Estados Unidos... A primeira vez que eu entrei no Whole Foods, nos Estados Unidos, eu fiquei pensando, meu Deus, como é que eles conseguem produzir tudo isso de orgânico? Né? Porque é um supermercado, é uma rede grande, assim, e eles têm tudo, e é tudo orgânico. Eu fiquei, meu Deus, de onde vem toda essa produção de orgânicos? E é porque grande parte vem da hidroponia, porque lá é possível você regularizar uma produção hidropônica com certificação orgânica. E aqui no Brasil, não. É uma questão de legislação mesmo. Que atrapalha bastante. Que atrapalha bastante, Isso porque é uma todo pena. mundo pergunta isso pra gente. Mas é orgânico? Eu não posso dizer que porque eu não tenho certificado, mas eu não uso nada de defensivo químico. Então, teoricamente, é orgânico. A minha semente, ela não tem tratamento nenhum. Ela é a mesma semente que é usada para uma produção orgânica na terra, mas eu não posso ter esse título, né? Essa certificação. Entendi. Isso é bem polêmico e interessante a gente trazer sempre aqui, porque essa coisa do selo orgânico, ela é tão burocrática, encarece tão o produto, que a gente tem uma produção de orgânicos minúscula, também pela viabilidade de não usar defensivos em tudo que a gente produz hoje. Mas, assim, cara, muitas outras coisas já poderiam ser livres de pesticida, inclusive já são, mas não tem o selo e tem muitas coisas envolvidas nessa burocracia, né? Mas isso de estar na água, existe uma questão, assim, né? Tipo, na água ou na terra tem mais nutriente? Como é a questão de valor nutricional em relação ao alimento convencional da terra?
comparado com terra e água. Então, na verdade, eu até estava vendo uns estudos exatamente sobre isso. E como a gente consegue repor os nutrientes na água, né? Então, acaba sendo equivalente. A absorção deve ser maior, né? A absorção, como ele está na água, ele absorve mais. Então, é uma questão de você repor. E também depende muito da qualidade da terra que você está trabalhando, né? Varia bastante. E que tipo de adubo você está usando e tudo mais. Então, pode ser equivalente, na verdade.